autor dos livros Customer Success, Sucesso das Empresas Focadas em Cliente, e Conquistando o Sucesso do Cliente, ambas pela editora DVS. E hoje vou bater um papo rápido com vocês aqui para explicar fluxos de suporte de forma simplificada ou como o suporte pode atuar na sua empresa. Simples assim, beleza? Então vou começar hoje com vocês falando de fluxo de suporte simples. Então como é que funciona? Vamos lá. Bom, o primeiro cliente, ele abriu um chamado. E o que é abrir um chamado? Nada mais é do que a gente mandar um e-mail, a gente mandar um WhatsApp, a gente abrir um chat, a gente fazer uma ligação, seja o que for. Então aqui é o chamado do cliente. O cliente entrou em contato com a gente, ele veio com um problema e abriu um chamado. Na sequência, o que acontece aqui? A gente tem um ticket com a solicitação. O que é o ticket com a solicitação? Nada mais é do que uma formalização do que foi pedido pelo cliente. Então esse ticket, como se fosse um documento, ele fica dentro do software, ou se não tiver nada, vamos dizer assim, o suporte ele anota. Então são essas anotações do cliente e na sequência a gente vem direto para o suporte. O que é o suporte N1? O suporte N1 é o suporte nível 1. É o suporte que vai entender a demanda do cliente e quando ele faz essa demanda do cliente, ele vai entender se, em primeiro lugar, ele tem a solução. Então, se ele tem a solução, ele notifica o cliente com a solução e entra com uma pesquisa de satisfação para entender se deu tudo certo, se está tudo ok. Mas vamos voltar lá e se a solução for não. Se a solução for não, geralmente é alguma questão envolvendo pontos um pouco mais complexos que esse time de suporte não consegue resolver. Então ele escala. O que significa isso? Se é não, ele vem para o suporte N2. Suporte N2 é nível 2, significa que é um time que vai trabalhar de uma forma um pouco mais específica, por exemplo, em soluções de bugs, em soluções mais complexas. Porém, o suporte N2 ele não entra em contato com o cliente final. O que ele faz? Ele acha a resolução, ele devolve para o suporte N1, o suporte N1 vem, encontrou a solução? Sim, o cliente é notificado e entra a pesquisa de satisfação. Basicamente, então, esse aqui é um fluxo simples de suporte. Chamada, ticket, bateu aqui, fez aqui, pesquisa de satisfação, cliente notificado. Agora vamos trazer para vocês aqui um fluxo de suporte com Customer Success, o suporte com CS. Então o que acontece? Vem o chamado do cliente, ok, o cliente vem com um ticket de solicitação, que foi justamente aquilo que a gente falou, né? Vem o pedido do cliente, vem o cliente com a sua demanda, então ele traz isso aqui, e o que a gente faz? Suporte N1. Qual é a grande diferença? Questão técnica, suporte N1. Solução encontrada, cliente notificado, pesquisa de satisfação. Eu posso puxar todo aquele fluxo quando a questão é técnica? Mostrei para vocês antes? Com certeza, tá? O suporte N1 ele pode ter uma questão estratégica. Quando a questão é estratégica e a questão ela não é ferramental, ela não é técnica, ela é focada, então, via de regra, para o CS. Isso não significa que o CS ou Customer Success não possa ajudar nas soluções da ferramenta também. A questão é que quanto mais estratégico for para o CS, mais técnico, ferramental, /bug for para suporte, melhor ficam as demandas, melhor fica a solução e a experiência desse cliente vai ter com você. Então, Customer Success resolveu, cliente notificado, pesquisa de satisfação. Observem aqui, olha que interessante, agora eu vou ampliar um pouco mais, que no nosso primeiro caso, eu vou voltar lá, o suporte ele volta com a solução. É sempre ele o foco da solução. Quando a gente está aqui, observa que o suporte vem com a questão técnica e ele resolve aqui. Quando ele passa para o Customer Success, ele não devolve para o suporte.
A não ser que ele entenda que, pô, mas isso aqui é bug. Então ele vem e traz isso para o suporte. E aí ele pode demandar aqui para o suporte, porque fica tudo na mão dele centralizado, o atendimento volta. Ah, ficou muito técnico, ele vai para N2, faz todo aquele fluxo que eu mostrei antes, o cliente é notificado, pesquisa de satisfação. Legal? Mas, Irã, se isso aqui não for nada disso, e se isso aqui for uma questão que eu preciso trabalhar com outras áreas, não tem problema, é agora que a gente vai chegar aqui. Então, olha só. Chamado do cliente, ticket com a solicitação, suporte vem para a União, e aí eu tenho algumas áreas aqui, como financeiro, marketing e outros setores. Porém, o suporte vem e pega essa informação. E aí ele traz para o suporte. Em alguns casos, o financeiro até trabalha de uma maneira em que eu consiga, então, fazer o seguinte: o financeiro, o suporte vem, passa para o financeiro ele não devolve esse ponto aqui. Então, ele vem aqui, ele sai dessa ponta e ele vem e traz direto para a notificação do cliente, fazendo com que nem marketing, nem outros setores que sejam compatíveis com a demanda de suporte, faça direto o cliente ser notificado, e aí a gente tem uma pesquisa de satisfação. Beleza? De uma maneira bem simples, trabalhando com outras áreas, é esse fluxo aqui que a gente pode trabalhar, sendo que o financeiro pode devolver a demanda para o suporte, ou, se for com outros setores, ele vem e toma a frente. Por que o suporte nível 1 toma a frente nesses pontos? Porque fica mais fácil a centralização de informação. Ela fica com uma pessoa só ou com uma área só, e aí a gente consegue trabalhar com KPIs é assunto para outra hora, então a gente consegue trazer todas essas demandas. Galera, espero que vocês tenham gostado. Aqui estão os nossos 3 fluxos e até uma próxima. Valeu!